Achou que eu tinha esquecido de abandonar o Cavaleiros do Zodíaco aqui nesse canal? Achou errado, otário. Hoje é dia de continuarmos as nossas análises desse clássico mangá, até porque só falta falar do arco de Poseidon e da saga de Hades, então não tem por que deixar o serviço pela metade, certo? Muito bem, nesse vídeo analisaremos a saga de Poseidon, que é uma saga com a qual eu estou pouco familiarizado, para ser honesto. Por mais que Saint Seiya tenha feito parte da minha infância, a real é que eu assisti ao anime só até o início da saga de Asgard, ou coisa assim, né? Mais ou menos por aí. Eu até vi o arco de Poseidon, mas isso foi anos depois, quando eu resolvi rever Cavaleiros do Zodíaco para saber se eu ainda gostava ou não da série. Então, tecnicamente, essa de agora foi a segunda vez apenas que eu tive contato com esse arco. Antes de prosseguirmos, tenho que admitir que eu tô começando a ficar assustado com os profetas aqui desse canal, inclusive. Já é a terceira vez seguida que alguém fala para eu analisar uma obra justamente quando eu tô no processo de produzir um vídeo sobre aquele exato mangá. Aconteceu com Jujutsu, aconteceu com Fullmetal e aconteceu agora com Cavaleiros do Zodíaco. Dessa vez, o profeta atende pelo nome de Ervilha Descolada. De todas as semanas que ele poderia ter sugerido que eu falasse de Saint Seiya, ele selecionou o exato momento no qual eu já estava lendo o arco de Poseidon para fazer o vídeo. Vocês já estão me deixando com medo com essa capacidade mediúnica aí, viu? Essa é que é a real. Quem viu meus outros dois vídeos acerca de Cavaleiros pode estar lembrado que eu mencionei que boa parte da análise do segundo vídeo era uma reciclagem das coisas que eu já tinha dito no primeiro, porque o mangá de Saint Seiya continuava a recair nos mesmos erros e a apresentar as mesmas características. O intuito do vídeo de hoje é evitar essa repetição, até porque não faria muito sentido fazer 4 vídeos para falar as mesmas coisas. Hoje então eu vou tentar enxergar esse arco de Poseidon por um outro ângulo, levantar outras características até para tentar enriquecer nossa perspectiva geral acerca de Cavaleiros do Zodíaco. Já vá deixando aí seu like e se inscrevendo no canal caso ainda não o seja, para receber vídeos toda segunda-feira acerca de anime e mangá. Sim, essa semana foi na terça, mas isso é uma exceção. Ativa o sino das notificações porque o YouTube gosta de pilantrar e não entrega os vídeos do cara. E compartilha nosso trabalho para ter um amigo old school que gosta de Cavaleiros do Zodíaco para nos ajudar a crescer. A meta agora é 3.000 inscritos. Ditas essas coisas, vamos começar. Conforme eu mencionei na introdução desse vídeo, o propósito aqui é evitar repetição, tentar se esquivar de fazer os mesmos comentários que eu já elaborei nos episódios anteriores dessa série. Ora, eu só precisei dar esse aviso pelo motivo de que sim, a saga de Poseidon me deu motivos para tecer as mesmas críticas que fiz à saga das 12 casas e ao início do mangá. Novamente, o Kurumada nos entrega uma história bastante corrida, principalmente no início, onde há a necessidade de introduzir Julian Solo, que é um novo personagem e antagonista desse arco. Novamente também nós temos batalhas com poucos atrativos que não se destacam em termos de coreografia ou roteiro, falhando até mesmo em atiçar a curiosidade do leitor, já que os golpes especiais dos guerreiros dessa série são todos ou quase todos muito genéricos, não tendo nem mesmo aquela função narrativa que explicamos que as Bankai possuem em Bleach. Eu ainda vou falar alguma coisa sobre os combates desse arco mais à frente, mas o panorama geral é de que eles são bastante simplistas, como geralmente acontece em Saint Seiya. Então sim, eu bem que poderia repetir as mesmas críticas já feitas anteriormente, mas optei por analisar a coisa por outro ângulo. Mas tenha em mente que os mesmos erros estão presentes aqui sim. Aliás, se você não viu os vídeos anteriores, procure lá na aba playlist que você os encontrará facilmente, né? Tem uma playlist específica de Cavaleiros do Zodíaco. Muito bem, feitos esses avisos, devo adentrar no primeiro dos pontos diferentes que me chamaram a atenção ao ler essa saga. Logo no início do arco, até no primeiro capítulo mesmo, a saga de Poseidon revela uma das suas principais e mais interessantes características. O tom geral desse arco é bastante teatral, por assim dizer. Com isso, quero dizer que em vários momentos as ações dos personagens e os diálogos que travam entre si têm uma pegada muito estilizada, pouco natural, com os indivíduos apresentando sentimentos muito exasperados nas cenas e agindo de uma forma bastante expressiva, que é uma característica muito comum no teatro. A primeira cena que me chamou a atenção nesse sentido foi o diálogo entre a Saori e o Julian na mansão deste último. É um diálogo bastante rápido e simples, que não traz grandes informações. Ainda assim, já é possível entrever nessa breve troca de palavras entre os personagens esse tom teatral que o arco adotará em vários momentos. A formalidade do pedido de casamento, a ainda maior formalidade da recusa da Saori, o histrionismo do Julian ao ser rejeitado e até mesmo a sua exagerada e grandiloquente explicação do porquê de querer se casar com a jovem, tudo isso remete à intensa carga dramática dos palcos, sobretudo do teatro clássico, e se afasta das características do shonen comum que costuma ser mais seco em seus diálogos, mais direto ao ponto e menos poético, por assim dizer. Aliás, esse é um ponto muito importante de se destacar aqui.
Nada disso eu estou dizendo em tom jocoso. Eu mencionei que os personagens agem de forma pouco natural, mas o meu intuito não foi criticá-los por isso. A ideia é só explicitar com clareza que, em certo sentido, a saga de Poseidon emula os trejeitos de uma outra tradição de histórias diferente do Battle Shonen que nós estamos acostumados. É realmente um arco que tem um jeitão distinto do comum e isso está longe de ser um defeito. Dá uma cara muito própria ao que é mostrado ali. Essa característica está presente em vários outros diálogos ao longo da saga. Por exemplo, no modo como Poseidon age e se porta, cheio de grandiloquência e com um tom grave em suas palavras, digno de um deus. Ou nos diálogos do Yoga com seu amigo Isaac, que abordaremos em momento futuro. Enfim, o tempo inteiro o tom teatral se faz notar nas páginas dessa saga, e isso é realmente muito interessante. Também muito teatral é uma das temáticas do arco, e que é abordada pela primeira vez em Cavaleiros do Zodíaco, que é a Batalha dos Homens contra os Deuses. Até agora na série, nós tínhamos visto os guerreiros de Atena combatendo outros cavaleiros, justamente para provar quem eram os verdadeiros protetores da deusa. É esse todo o conflito envolvendo os Cavaleiros de Prata, e também é esse o cerne da Batalha das 12 Casas. Aqui, a coisa já é diferente. Nós estamos diante dos cavaleiros que protegem a deusa Atena, enfrentando os generais de Poseidon e posteriormente erguendo seus punhos contra o próprio deus dos mares. Conforme eu disse anteriormente, esse é um tema muito teatral por si só, mais especificamente muito grego, cujas tragédias abordaram por diversas vezes essa relação ambígua entre os homens e os deuses. Só que aqui nós temos uma característica muito curiosa e digna de nota. O modo como Saint Seiya aborda esse conflito é totalmente caudatário dos valores do shonen de porrada e não das tragédias gregas. Aqui vemos o exato inverso do que mencionamos no ponto anterior. Se o tom dos diálogos e das ações dos personagens se aproxima do teatro e se afasta do shonen, a abordagem do tema é muito própria desse gênero de histórias, se afastando das convenções clássicas do teatro grego. Nas tragédias antigas, geralmente o homem que se colocava contra os deuses era visto como um insensato, um arrogante, um mero mortal que não sabia o seu lugar e se julgava portador de uma dignidade e habilidades que não lhe pertenciam. Esse era um tropo tão comum na tragédia grega que eles até tinham um nome para essa arrogância: Ubris. E a Ubris, justamente por ser uma insensatez contra a própria ordem do universo, era severamente punida pelos deuses, sobretudo por Nêmesis, né? Foi a Ubris que fez Ícaro, por exemplo, se aproximar demais do Sol, confiando poder alcançar os céus e habitar na morada dos deuses, né? Porque ele criou aquele aparato das asas que ele colou com cera e aí ele achou que ele podia alcançar os céus, alcançar o mais alto, a mais alta das moradas, né? E aí ele se aproximou do Sol, o Sol derreteu a cera das suas penas e ele morreu. Foi por causa dessa Ubris que o mesmo Ícaro encontrou seu trágico destino. Já em Cavaleiros do Zodíaco, as coisas acontecem de uma maneira completamente diferente. Aqui, os humanos desafiam os deuses não por arrogância ou insolência, mas antes o contrário, para combater a corrupção moral desses deuses. No caso, Poseidon está tomado por uma cega noção de justiça, desejoso de extirpar a humanidade pecadora por meio de um novo dilúvio, e cabe aos cavaleiros, meros humanos, impedi-lo de praticar essa iniquidade. Em Cavaleiros do Zodíaco, a guerra entre homens e deuses não se dá pela falha de caráter dos mortais, mas sim dos imortais, razão pela qual é o deus que será punido por atentar contra a ordem do cosmo. E aqui entra outra característica muito típica de Saint Seiya que eu já mencionei no vídeo passado. Como os cavaleiros são os defensores da ordem cósmica, eles são beneficiados pelo próprio universo e vencem pela força da perseverança, ainda que contra o próprio Poseidon. Em resumo, Cavaleiros pegam um tema bem grego, mas o inverte por completo ao aplicar a lógica própria do shonen em sua abordagem. Aqui a determinação de levantar o seu punho contra os deuses é premiada ao invés de ser vista como arrogância, né? Até porque, como eu disse, o deus aqui está tomado por um erro moral, por uma corrupção moral, que era uma coisa que não acontecia na Grécia, até porque as histórias da Grécia eram bem menos moralistas nesse sentido do que as que nós estamos acostumados hoje em dia. Sigamos ainda nessa reflexão acerca do papel teatral no arco de Poseidon. Estruturalmente falando, também há mais semelhanças entre o que aqui se vê e as antigas tragédias dos gregos. Quem viu meu vídeo analisando o arco de Granola em Dragon Ball Super vai se lembrar do que eu falarei agora. E quem não viu ainda, veja porque vale a pena. Procure a playlist do Dragon Ball Super no canal
e procure esse específico vídeo que lá eu falo com mais detalhe. Em resumo, eu ali mencionei que uma das características marcantes de uma tragédia, segundo Aristóteles, era a chamada anagnórisis, que é aquele momento dentro da peça na qual um personagem faz uma descoberta muito importante que muda completamente os rumos da história. Até aquele ponto, o personagem agia acreditando que a realidade dos fatos era uma. Após a anagnórisis, ele finalmente descobre a verdade e é a partir daí que se fortalece o sentido do trágico, porque no mais das vezes esse personagem já cometeu um grave erro que ele não é mais capaz de reparar. Ou seja, a representação falsa que ele fazia da realidade o fez agir de uma maneira errada, a cometer erros muito graves, e quando ele descobre a verdade, ele não consegue mais voltar atrás. Ele não consegue mais desfazer o erro que ele cometeu. E aí é que vem a tragédia dele. O exemplo mais clássico é o de Édipo, que só descobriu a verdade depois que já havia matado seu pai por engano e casado com sua mãe, advindo daí a sua tragédia. No caso do arco de Poseidon, nós temos provavelmente dois eventos que podem ser classificados como uma anagnórisis. Mas aqui existe uma coisa muito importante a se destacar. Nenhuma dessas duas revelações funciona como uma anagnórisis para os heróis da história, até porque não são os cavaleiros de Atena que sofrem com o destino trágico, mas sim outros personagens da trama. Vejamos aqui. O primeiro desses eventos é a revelação do verdadeiro vilão da história, que nós descobrimos ser não Poseidon, mas sim Cânon de Gêmeos, irmão do falecido Saga, que elaborou uma conspiração para tentar dominar o poder do deus dos mares com o intuito de dominar o mundo. Essa é uma revelação que é feita em momento bastante avançado do arco, mas repare no seguinte. Ela tem funções diversas a depender do ponto de vista que se adote. Se pensarmos do ponto de vista dos heróis da história, dos cavaleiros de Atena, essa é uma revelação importante, já que eles assim descobrem a verdade dos fatos. Eles descobrem quem planejou tudo aquilo que está acontecendo, todo aquele mal que está acometendo o mundo. Narrativamente funciona como um plot twist, mas não como anagnórisis, justamente por faltar tragédia a essa revelação. Os cavaleiros de Atena achavam que o plano era de Poseidon, mas na verdade era de Cânon. Beleza, a situação para por aí, o verdadeiro inimigo é outro, e não o que eles pensavam. Ok. Agora pense com a cabeça dos marinas de Poseidon, representados aqui por Sorento de Cirene. Os generais de Poseidon entraram em uma guerra e se sacrificaram achando que faziam a vontade do deus dos mares, quando na verdade eles estavam sendo vítimas da trama de Cânon. Para Sorento, essa é uma revelação verdadeiramente trágica e que veio tarde demais, como geralmente acontece nas tragédias gregas. Quando a verdade é descoberta, quando o verdadeiro inimigo e verdadeiro responsável pelo plano é revelado, todos os demais generais de Poseidon já estavam mortos. Essa é então a primeira das anagnórises do enredo do arco. É a revelação trágica do Sorento, que representa todos os marinas, que sacrificaram suas vidas em nome não do que eles achavam que estavam fazendo, não em nome do que eles achavam ser certo, mas em nome de um plano ambicioso e mesquinho de um cara qualquer que só queria dominar o mundo, e é isso. Então, para os marinas de Poseidon, a história é verdadeiramente trágica. A segunda anagnórisis é a revelação de que o Cânon só sobreviveu à prisão do Cabo Sunião por auxílio do Cosmo de Atena. Aquela deusa a quem ele tanto odiava, a quem ele queria matar e contra a qual ele elaborou toda uma gigantesca conspiração, tinha sido a responsável por manter-lhe a vida nos seus momentos mais difíceis. Quando o Cânon descobriu isso, no entanto, a sua situação já era irreversível, porque a ira de Poseidon já estava desperta, seus planos já estavam arruinados e a vida de Atena, sua benfeitora, já corria risco, e por culpa do próprio Cânon. A única redenção possível para o antigo Cavaleiro de Gêmeos era o auto-sacrifício que ele terminou por realizar para salvar a vida da Saori. Então repare também na extrema trágica história de Cânon, que ele sim foi acometido por Ubris porque ele teve a arrogância de querer desafiar uma deusa para satisfazer seus desejos mesquinhos, mas que terminou por descobrir que devia a sua própria vida a essa mesma deusa, só que descobriu tarde demais. Descobriu quando essa própria deusa já estava correndo risco, quando muita gente já tinha morrido, quando Poseidon já tinha despertado e o bicho já estava pegando. Aí ele descobriu a verdade, aí ele descobriu que a Atena nunca tinha desistido dele, apesar de tudo, e aí ele se arrependeu, mas talvez fosse tarde demais para voltar atrás. Ele só conseguiu voltar atrás entregando a sua própria vida para salvar Atena. Com isso, podemos dizer que o arco de Poseidon não é só teatral no tom e na temática, mas também na estrutura, o que não deixa de ser digno de nota também. Por outro lado, essa temática específica do Cânon é mais parecida com as lições do cristianismo do que da tragédia grega. A divindade que representa o amor e que ama os humanos mesmo quando estes se rebelam contra ela é uma imagem bíblica muito recorrente desde o Antigo Testamento, ficando ainda mais poderosa com a figura do Cristo no Novo Testamento. Então, apesar de ter
muita Grécia nesse arco, esse pedacinho aqui é bastante cristão, por assim dizer. Enfim, só para não ficar sem menção, também há a tragédia no destino da sereia Tétis, que é outra defensora fiel do Poseidon que agiu pensando fazer a vontade do deus, mas que também só foi manipulada pelo Cânon. Ao final de tudo, Tétis morreu servindo não a Poseidon, mas a Julian Solo, por quem ela também nutria grande respeito. Mas ela também teve que morrer, ela também teve que se sacrificar para salvar o seu amigo, vamos chamar assim. E tudo isso só aconteceu por causa dos planos do Cânon. Então também a Tétis é vítima da tragédia desse arco. Ditas todas essas coisas, é minha obrigação aqui mencionar que com todos os detalhes que distinguem essas histórias, não dá para ignorar as muitas semelhanças entre os enredos de Cânon e do seu irmão Saga no arco passado. Ambos se revoltaram contra Atena, ambos tramaram a conspiração contra ela e ambos se redimiram no final, mas ao custo da própria vida. Por mais interessantes que sejam os detalhes da história do Cânon, é um fato indiscutível que os enredos são tão parecidos que pode-se falar até em alto plágio por parte do Kurumada aqui. Também devo pontuar que a ideia do enredo dessa conspiração do Cânon é muito interessante e serve a propósitos trágicos dentro do arco, mas que poderia ser bem melhor e mais bem explorada. Do modo como foi feito, ficou tudo rápido demais e não deu tempo para se criar, por exemplo, uma aura de suspeição em torno do Marina de Dragão Marinho ou de estabelecer um clima de estranhamento em torno de toda aquela situação, ou seja, aquela conspiração que vai se revelando aos poucos, aquela trama escondida que vai sendo mostrada paulatinamente. Isso não aconteceu. Rapidamente a coisa foi revelada, né? O Ikki conseguiu extrair do Cânon a verdade e aí a gente ficou sabendo de uma vez. Então, aquele clima que é sempre muito gostoso de desvelando um mistério, e aí antes de você desvelar o mistério tem aquele clima de estranhamento de que tem alguma coisa muito errada acontecendo ali. Isso tudo ficou... simplesmente não foi explorado porque Cavaleiro do Zodíaco de novo correu demais, né? As coisas foram caminhando a um passo muito apressado e logo chegaram ao clímax, deixando essa boa premissa da conspiração do Cânon meio que mal trabalhada. Outra característica que me chamou a atenção no arco de Poseidon, e aqui já saímos de todas as considerações envolvendo teatro e coisas do tipo, é a de que Saint Seiya aqui se mostra uma obra bastante explícita quanto à defesa de valores tradicionais. E aqui eu não tô nem falando dos valores tradicionais do Shonen, que também são muito marcantes em Cavaleiros, mas dos valores tradicionais da sociedade mesmo. Nós temos até uma curiosa e bastante desajeitada cena na qual o Seiya tá lá peitando o Poseidon, né? E tentando lançar a flecha de Sagitário contra o deus. Toda vez que ele faz isso, porém, Poseidon consegue reverter o golpe e enviar a flecha de volta contra o próprio Seiya. Apesar disso, e por algum motivo que não fica muito claro, o Cavaleiro de Pégaso continua a atirar flechas contra o seu inimigo e este continua a mandá-los de volta. Em um determinado momento, quando a flecha está para atingir novamente o peito do Seiya, a China se joga na frente para salvar o seu amado da morte certa. Beleza, até aí ok. Só que por algum motivo o Seiya vai lá e atira a flecha de novo, mesmo sabendo que ela provavelmente será atirada de volta e machucará a China. Só que aí, claro, o Seiya vai lá e entra na frente dela para que ela não se machuque e a flecha termina por atingi-lo ao invés de bater no peito da China, tudo bem. E aí depois disso aparece o Yoga e o Shiryu e entram na frente do Seiya, se dispondo a ser o escudo dele e mandando que o Cavaleiro de Pégaso atire mais flechas contra Poseidon, dizendo que, abre aspas, é vergonhoso que um homem seja protegido por uma mulher, fecha aspas. Essa cena me revela duas coisas. A primeira, como eu já disse, é que Cavaleiros do Zodíaco é uma obra que exalta de maneira bastante explícita alguns valores tradicionais, no caso aqui o cavalheirismo, né? Então é o homem que tem aquela noção muito tradicional de que é função dele proteger a mulher, que é uma vergonha que a mulher se sacrifique por ele e não o contrário, toda aquela noção de cavalheirismo bem tradicional. A segunda coisa que essa cena me mostra é que nada disso faz muito sentido, porque era só mais fácil o Seiya parar de atirar flecha contra o Poseidon e aí ninguém ficava ferido, nem homem, nem mulher, nem Deus, nem ninguém. Mas como eu disse, essa é uma cena desajeitada, porque existe uma ideia que fica sempre implícita de que o Seiya tem que continuar atirando flechas e que esse é o caminho da vitória. O problema é que ficou faltando a explicação do porquê esse era o caminho da vitória e do porquê do Seiya acreditar que esse era o caminho da vitória, porque ele não tinha motivo nenhum para acreditar que ele... Não, eu atirei uma flecha, ela voltou. Eu atirei duas, voltou. 3 voltou. 4 voltou. O cara continua atirando 50 mil flechas e todas voltam e por algum motivo ele acha que não, beleza, se eu continuar atirando uma hora vai dar certo. Por quê? Ninguém sabe por quê. E por que deu certo? Bom, é explicado meio mambembe, né? Por que deu certo. Então é uma cena meio desajeitadona. Do jeito que foi feito, ficou só um abobado tentando 1000 vezes um golpe que claramente não estava dando certo, sem ter nenhum bom motivo para ficar tentando 1000 vezes. Mas que no final terminou dando certo mesmo. Então, bom, ele é profeta igual a vocês, lá adivinha as coisas, não sei. Mas, tirando essa parte da qual a cena é meio ruim, eu acho ela interessante para mostrar que o Cavaleiro do Zodíaco é um mangá que defende esses valores bem tradicionais, bem cavalheirescos, né? E isso também remete a histórias mais antigas do que o próprio shonen de porrada. Enfim, outro valor muito tradicional que tá aqui presente é o da amizade.
Claro, eu sei que esse é um valor muito exaltado no próprio shonen como um todo, mas o modo como as coisas estão colocadas aqui se assemelha novamente às antigas histórias, provavelmente por conta do tom teatral que nós já comentamos. Quando nós vemos todo aquele trecho do Yoga com o Isaac, vem à nossa memória muito mais as histórias de amizade entre, sei lá, os soldados gregos da Ilíada, do que a relação do Naruto com Sasuke ou coisa desse tipo. Certamente isso tem a ver com a pomposidade dos diálogos travados entre Yoga e seu antigo amigo, toda a cerimônia no modo como eles se dirigem uns aos outros, em contraposição com a informalidade mais típica do shonen de porrada. De toda maneira, também esse valor da amizade é tratado de uma forma mais tradicional nesse trecho do Yoga e do Isaac, o que reforça o tradicionalismo de Saint Seiya no campo dos valores. Indo para outro tópico, devo falar uma coisa ou duas sobre as lutas dessa saga. O panorama geral, lembremos, é a de que elas são muito semelhantes às dos outros arcos da obra. Muito rápidas, simples e sem nenhum tipo de elaboração, é até difícil apontar elementos de destaque nas batalhas do arco de Poseidon. A coreografia inexiste, os poderes são quase todos muito genéricos e não despertam curiosidade, e o roteiro dos combates é escasso. Mas há aqui um pequeno, bem pequeno, esforço do Kurumada em tratar cada luta do arco com pelo menos um traço que o distingue dos demais, o que eu não sei se aconteceu no arco das 12 casas, por exemplo. Vejamos aqui, a luta contra o primeiro Marina, cujo nome é Baiano, é a mais básica de todas e realmente não se destaca em absolutamente nada. O tal do Baiano é realmente muito fraco e nos faz pensar como um inútil desses virou general de Poseidon. Além do mais, esse miserável só serviu para queimar o nome da minha Bahia perante o mundo inteiro. A segunda luta é aquela travada contra o Cavaleiro de Scylla. Essa é também muito simples, mas nela o vilão ao menos consegue dar um bom trabalho ao Shun. O Cavaleiro de Andrômeda sofre um pouquinho na mão do inimigo antes de vencer, o que já é mais do que o maldito Baiano conseguiu fazer na primeira luta. Logo após, nós temos a luta contra Krishna, que tem um rudimento de roteiro, já que nela o Shiryu tem que descobrir como usar o poder da Excalibur, que o Shura entregou para ele, Shiryu, na Batalha das 12 Casas, e depois que ele consegue destruir a lança do Krishna, porque tem toda essa coisinha de destruir a lança, o Shiryu ainda tem que descobrir os pontos de chakra do inimigo, porque o Krishna apresenta um novo golpe e o Shiryu tem que aprender a superar esse golpe. Então tem um rudimentozinho de roteiro do inimigo que apresenta obstáculos e do Shiryu que tem que aprender a superar esses obstáculos. Não é um excelente enredo, é claro, mas existe alguma coisa ali, enquanto nas outras não existe nada. A quarta luta é contra o Cavaleiro de Limonada, que se diferencia das demais por dois motivos. O primeiro é o poder do inimigo, que consegue se transformar em quem bem desejar, o que faz com que ele derrote Shun, Yoga e Seiya pegando desprevenido, todos eles. Tem um poder diferente dos demais cavaleiros, e ele consegue atacar, como a gente diz aqui na Bahia, na cocó. E o segundo motivo é a atuação do Ikki, que adota aqui um tom completamente cavalheiresco quando fala dos próprios sentimentos por Esmeralda, em conformidade com a questão teatral que já mencionamos bastante aqui. Então o Ikki começa com um negócio de dizer: não, eu já abandonei meus sentimentos, eu sou um cavaleiro, um lobo solitário que não gosta de ninguém. Aí depois o Limonada descobre que ele gosta da Esmeralda, e aí o Ikki adota um tom bastante galante, bastante romântico para falar da sua antiga amada e tal. É uma coisa diferente, é interessante. Antes de falar da próxima luta, porém, eu quero deixar aqui registrado como eu odeio, abomino esse clichê do cara que tá enfrentando um inimigo que se transforma em qualquer pessoa, e aí o vilão vai lá e se transforma em um ente querido do herói, que depois disso não consegue mais atacar e é derrotado. Essa é uma fórmula já muito gasta e muito cansada, mas eu a odeio porque principalmente ela não faz nenhum sentido, ela é muito artificial. O cara sabe que aquele ali não é o seu irmão, não é seu pai, não é seu namorado, não é o caralho de asa. Ele sabe que se trata do inimigo, ele sabe que é o vilão. Mesmo assim, ele não consegue fazer o que tem que ser feito só por causa da imagem, da fachada que o vilão adota, e ele é derrotado por isso. Ele sabe que se ele dá uma madeirada no cara, ele tá batendo no vilão e não no seu pai. Mas ele fica travado assim: não posso bater no meu pai, mesmo sabendo que não é o meu pai. Ah, vai tomar banho, pô. E aí ele é derrotado. Então assim, eu acho que de todos os clichês é o que eu mais odeio, porque ele não faz sentido nenhum, é uma bosta. E todo mundo gosta de fazer esse clichê, um monte de lugar faz filme, série, desenho, enfim. A próxima luta é a do Isaac, e ela se diferencia por toda a relação desse personagem com o Yoga, Tem uma relação pessoal entre eles que não tem nas outras lutas. Então temos um flashback mostrado, temos a amizade entre os dois cavaleiros sendo trabalhada, o que dá uma cara diferente para essa luta. Aliás, essa luta também tem uma incongruênciazinha, que é o seguinte: o Yoga perde antes de enfrentar o Isaac, ele enfrenta o Limonada e ele perde porque o Limonada se transforma no Camus de Aquário e aí derrota o Yoga. Aí o Yoga aprende o quê?
não, eu tenho que deixar meu sentimentalismo de lado, foi por causa do meu sentimentalismo que eu fui derrotado, então não vou mais cair nisso. Aí logo em seguida ele enfrenta o Isaac e volta o sentimentalismo de sem querer bater no cara, ele deixando o cara cegar um olho dele por causa que o cara perdeu um olho no passado por culpa do Yoga. O cara dizendo, eu não consigo bater no meu amigo. Porra, tu aprendeu a lição agora, caralho. Tu acabou de dizer que tinha perdido do limonada por causa do sentimentalismo e que não ia mais deixar o sentimentalismo tomar conta. E 2 minutos depois tu já tá sendo sentimental de novo, miserável. Me ajuda aí, pô. Enfim. E depois da luta do Isaac, nós temos as lutas contra Sorrento e Canon, que são diferentes das demais por estarem intimamente ligadas à tragédia central do arco, como eu já disse, né? Então nós temos as duas anagnórises acontecem nessas lutas. Primeiro o Sorrento descobre que quem tá por trás de tudo é o Canon, e lá um pouquinho mais na frente o Canon descobre que quem salvou ele foi a Athena. Então as lutas contra Sorrento e contra Canon são muito diferentes das outras porque elas estão intimamente ligadas a essa tragédia que é o coração do arco de Poseidon. O ponto geral é, essas lutas são todas simplistas e sem muito destaque. Cada uma, porém, tem características próprias que as diferenciam umas das outras e isso já é alguma coisa, eu acho. Já a luta contra o próprio Poseidon é decepcionantemente simples. Mais simples que as lutas contra os Marinas, inclusive. Não tem nada que a diferencie das outras, ela é rápida demais e nem parece realmente um confronto contra um deus. Parece ser só mais um cavaleiro um pouquinho mais forte que o comum e é isso. Ou seja, um carinha um pouquinho mais forte que o Cavaleiro de Ouro. É isso que parece, nada mais. E eu não tô falando aqui das informações, tá? Porque fica óbvio que todos os caras precisaram... todos não, né? Mas o Shiryu, o Yoga e o Seiya precisaram vestir a armadura de ouro e ter um cosmo digno de Cavaleiro de Ouro para poder enfrentar o cara, os três juntos. A informação deixa claro que o Poseidon é muito mais forte. Mas o problema é que a luta foi muito rápida, muito sem elaboração. Essas lutas nível Cavaleiro do Zodíaco, né? E aí quando você tá enfrentando um deus, termina que fica muito barato. Você diz, pô, o deus foi só isso para enfrentar e para derrotar o deus? Então, sei lá. Até existe aqui uma tentativa de contraposição entre os valores de Poseidon, que supostamente representa a justiça, contra os de Athena, que representa o amor. Mas essa é uma contraposição tratada com muito simplismo, como tudo em Cavaleiros do Zodíaco, porque a suposta justiça de Poseidon nada tem de justa, já que ele defende o extermínio indiscriminado dos humanos. Então, se alguma discussão interessante poderia ter sido levantada ali, isso terminou por não se realizar, e aí a luta contra o deus dos mares ficou simplesmente genérica, sem ter nada que a destacasse das demais. A tragédia do Canon é bem mais interessante, sinceramente. Enfim, senhores, o resumo é esse. No Frigir dos Ovos, eu aproveitei o arco de Poseidon bem mais do que os anteriores. Eu não acredito que ele seja realmente melhor que as 12 casas, porém. O que eu acho que aconteceu aqui foi que eu, já consciente de todos os defeitos do mangá de Saint Seiya, terminei por começar a prestar atenção em outros elementos, e isso me permitiu ver uma certa beleza nos capítulos dessa saga, como a inspiração do teatro, no tom, nos temas e na própria estrutura do enredo. Apesar disso, vários outros defeitos ficaram bem nítidos também, como a insossa luta contra o Poseidon, ou a má exploração da trama de conspiração envolvendo o Canon, ou algumas inconsistências do personagem do Yoga, enfim, entre essas coisas todas que eu apontei aí. No geral, foi um arco mediano e que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Será que se eu reler a saga das 12 casas, eu conseguirei ver também ali virtudes que me passaram despercebidas numa primeira olhada? Por hoje é só. Dá aí teu like, se inscreve no canal para nos ajudar a chegar em 3.000 inscritos e compartilha o vídeo para dar aquela moral. Como o vídeo dessa semana tá saindo na terça, o próximo episódio de Cê Pergunta e Zé Responde não virá na quinta, mas sim na sexta-feira daqui a 3 dias. Até lá.